Vamos ler Marcos, capítulo 6, versículo 1 ao 3. Partindo dali, chegou à sua terra, e os seus discípulos o seguiram. E, chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm essas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, Maria, irmão de irmão de Tiago, Tiago, e de e de José, José, de de Judas e Judas de e de Simão? Simão? E E não não estão estão aqui aqui conosco conosco suas suas irmãs? irmãs? E E escandalizavam-se escandalizavam-se. nele. Uhum. Yeah. E a maioria das pessoas, né, espantosos perguntavam, né, ah, onde este homem obteve essa sabedoria? Mas também comentavam, não é este carpinteiro filho da Maria? Infelizmente, né, os vizinhos de Jesus raciocinaram. Esse é o carpinteiro e é só um homem qualquer, né? Qualquer um de nós, né? Apesar dessas palavras sábias, né? Eles rejeitaram, né? Ou seja, Jesus, né? Como aqui falava, né? Tinha uma sabedoria, ou seja, ao falar, né? As pessoas ficavam admirados, né? Que, que a sabedoria que ele tinha, né? Mas eles falavam que ele era um homem como nós, né? E que aqui, né, alguns escribas e fariseus, né, levaram a mulher até ele a dizer que na lei de Moisés não ordena que tais mulheres sejam apedrejadas. E o que ele diz? E uma armadilha, né? Se Jesus dissesse para não apedrejar, iriam acusar ele de desrespeitar a lei. E se dissesse para apedrejar, iria contra a misericórdia que pregava e que podia entrar em conflito com as autoridades romanas, né? Que não podia, que não permitiam execuções pelos judeus. Então Jesus então respondeu com sabedoria: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a primeira pedra. Né? E depois vemos que, depois disso, né, que os acusadores, né, foram se retirando, começando pelos mais velhos e depois pelo mais novo. E, e a mulher, né, como aqui fala, né, e a mulher onde está, e Jesus disse à mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela, porém, respondeu: ninguém, Senhor. E ele disse: também não te condeno. Vai e não peques mais. Nesse momento, Jesus uniu justiça, não ignorando o pecado que ela tinha cometido, a misericórdia não condenou a mulher, e a sabedoria que ou seja, desmarrou uma armadilha que os fariseus tinham contra ele. Vamos ver outro em Mateus, em Mateus 22. Em Mateus 22, versículo 15 a 22. Sim, pode ler. Então os fariseus saíram e começaram a planear um meio de enredá-lo com suas próprias palavras. Enviaram-lhe os seus discípulos junto com herodianos e lhe disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não dependes à aparência dos homens. Diz-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, vendo a má intenção deles, perguntou: Hipócritas, por que é que me estão a pôr à prova? Mostrem uma moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram a moeda. E ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E lhes disse: Então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isso, ficaram admirados e deixando tirar-se.
Yeah. Aqui, né, vemos que tem um outro episódio, né, de, em que os escribas e fariseus, né, queriam pegar Jesus, né, em contradição, porque se ele dissesse que não ia pagar, que não era certo pagar o tributo, seria acusado de rebelião contra Roma. E se dissesse que era certo pagar, muitos judeus poderiam rejeitá-los, pois odiavam a dominação romana. E Jesus pediu uma moeda e perguntou: de quem é essa imagem e inscrição? Eles responderam: de César. Então ele disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Né? Aqui, né, vimos que assim podemos concluir que a sabedoria de Jesus